seguimos agora com medida de temperatura. Medida de temperatura. Você já ouviu falar nas cidades da Serra Catarinense? Leia a informação. O Planalto da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos, a ocorrência de neve é quase certa. Em algumas cidades, como São Joaquim, neva entre os meses de junho e agosto, tornando a paisagem local muito bonita. Por esse motivo, a Serra Catarinense recebe milhares de turistas nesta época. Professora, Oi, eu vou ter de sair, daqui a pouco eu entro. tá. Entre para fazer atividade, viu? Tá, Continuando. tchau. O termômetro é um instrumento que mede a temperatura do corpo, de um corpo ou do ambiente. No Brasil, usamos a escala Celsius, desenvolvida pelo sueco Anders Celsius, em 1742 para medir temperaturas. O número que indica a temperatura é acompanhado do símbolo do grau e do C. Existem fenômenos que medem a temperatura de um corpo e outros que medem a temperatura do ambiente. Eita, eu disse existem fenômenos, não foi? Existem termômetros. Então, tem o termômetro que é utilizado para medir a temperatura do corpo e tem o termômetro que é utilizado para medir a temperatura do ambiente, não é o mesmo. Continuando. Quando a temperatura está abaixo de 0 graus, dizemos que ela está negativa. Outras cidades do Brasil, como Cuiabá, atingem temperaturas muito altas, chegando a alcançar 40 graus. As variações de temperaturas podem causar complicações para a nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados. Então, a gente viu aí algumas coisas relacionadas à medida da temperatura. Então, o aparelho utilizado para medir a temperatura é o termômetro. E a temperatura, ela é medida através dos graus. Através dos graus. Então, quando a gente usa o termômetro, né, aquele termômetrozinho, quando a nossa temperatura está elevada, né, quando chega a ter febre, coloca-se o termômetro para ver a que ponto a nossa febre está chegando, porque se a febre passa de 38 graus, já é um sinal de alerta. Tem que se fazer alguma coisa, tem que tomar uma medicação para que a temperatura ela vá baixando. Essa temperatura ela se eleva através de alguns fatos que ocorrem dentro do nosso organismo, né? Quando existe alguma infecção, quando existe alguma inflamação, então a temperatura do nosso corpo ela se eleva, a gente fica muito quente. Ou alguma doença, tia? Isso mesmo, por conta do problema. Tia, meu pai já teve Covid, ele teve febre, muita febre no primeiro dia. Quem? Meu pai. Pois é. Esse é um dos sintomas que a gente tem que fazer alguma coisa. Quando se tem febre é porque tem alguma coisa no organismo. Não tem febre, não tenha nada. As pessoas costumam dizer que existe também a febre emocional, né? Que é uma febre que se dá por conta de uma emoção, de alguma coisa que você sofreu. Então, às vezes, isso ocorre. Mas, na minha opinião, eu acho que só existe febre quando se tem algum problema dentro, né? Alguma inflamação, alguma doença, alguma infecção. Então, mais aí. Oi. Um dia, quando eu estava lá no hospital, e a médica veio com... Tratando agora sobre a medida de temperatura, a gente vai para a primeira questão, da 190. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: a temperatura ideal do nosso corpo gira em torno de 36 graus a 37. Acima dos 37, uma pessoa está com febre. Veja o papai de Henrique medindo sua temperatura. Então, vocês estão vendo aí a temperatura no termômetro. Letra A, como está a temperatura de Henrique? Qual é a temperatura indicada no termômetro? 38 graus. 38 graus. Então, Ele tá com febre. Tá. está acima do normal, né? Vamos colocar.
Está do normal, com 38 graus. Lembrem-se, quando você vai indicar a temperatura, você tem que usar esse símbolozinho aqui, ó, essa bolinha do grau e o C, porque graus Celsius. 38 graus. Vamos lá. Letra B. Converse com seu responsável para E por que que está 38 graus Celsius? Então, o que é que causa febre? Eu até conversei na aula com vocês sobre a febre. Por que é que uma pessoa chega a ter febre? Porque ela tá gripada ou doente. Algum problema de saúde, né? Porque o organismo dela não está bem, tia. Então, você pode colocar. Ou alergia, tia. Tem gente que também tem alergia. Então, resposta pessoal. Que página é, por favor? Página 190, viu? A letra B da primeira. Essa é uma questão. Oi? 190. Eu escrevi. É uma questão pessoal, vocês podem perguntar às mães de vocês, ou vocês podem fazer com essa sugestão aqui. Na minha sugestão, a gente coloca inflamação. Então, a principal causa da febre é inflamação em alguma parte do corpo. Tia, que página, por favor? Não escutei. Página 190, a letra B da primeira. E eu coloquei assim, tia, porque o organismo dela não está bom o suficiente para não ter febre. Pronto. Tia, Você eu pode coloquei. fazer sugestão. Olha, o principal causador da febre é a inflamação. Por que é que as pessoas que têm esse COVID, eles têm febre? Porque o COVID ele vai causar uma inflamação. Então, a causa da febre é a inflamação. Podem colocar aí. Aqui no programa que eu fiz errado. Em vez de Tia, agora fazer inflamação, fiz inflamação. Segunda, Tia, Que questão a senhora tá? na primeira questão. Na segunda questão, a gente tem o seguinte. Observe os termômetros a seguir. Olha, o termômetro da primeira questão é um termômetro mais usado, é o termômetro digital, que é o termômetro que está sendo mais eu utilizado tenho um agora. desse. Nós temos na segunda questão um termômetro que ele é mais antigo, porém ele também é muito eficaz, que é o termômetro de mercúrio, que é o termômetro de vidro. Então, nós temos aí 4 termômetros na segunda questão. E o que é que ele está pedindo? Letra A. O termômetro, qual termômetro está marcando a temperatura mais alta? E qual é a Termômetro D. temperatura? Letra D. O termômetro D. A letra D que 38 tá mais graus alta, Celsius. 38. Isso mesmo. Então, na segunda questão, o termômetro que corresponde à temperatura mais alta é o termômetro D. Tia, como que a gente sabe que é a temperatura mais alta? Porque essa listinha vermelha indica a temperatura, viu? Nesses termômetros aí. Ela é Tia, eu através tenho dessa termômetro listinha. desse. Tá, obrigada. É. Termômetro D com 38 graus. Letra, isso aqui é da segunda questão já, viu? Letra A, da segunda. Letra B. Em qual termômetro podemos perceber o número decimal na temperatura que marca? Qual é essa temperatura? Então, qual é O termômetro C. que indica o número decimal? Por quê? O termômetro C. Agora eu não sei não qual é o número decimal. Ele está indicando quanto? Tá 35,5. Isso mesmo. 35,5. 35,6. Quando os termômetros eles costumam dar a temperatura dessa forma, viu? Com números decimais, até os digitais. Então, ele está com 35 graus, ponto 6. Então, no termômetro C, letra B, vocês vão colocar. No termômetro C.
que marca 36,5 graus. Tia, a senhora não trocou o número? Tia, eu vou ter que sair rapidinho da aula porque minha prima tá me ligando. Daqui a pouco eu volto. É 35. A senhora trocou, que é 35,6. Tia, minha prima tá ligando. Daqui a pouco eu volto pra ela, tá? Certo. Vamos para a terceira. Na terceira, a gente tem o seguinte. Leia a notícia a seguir. Ciuli, faça a leitura, por gentileza, na página 191. O ano que trouxe uma das maiores descobertas já feitas sobre o planeta Marte foi o de 2015. Cientistas na NASA constataram a presença de água líquida na superfície do planeta vermelho, a partir de fotos que mostraram pequenos veios formados por água corrente. Tia, a Bianca pode ler o resto? Não, que eu quero falar uma coisa. Eu tô com ciúme, viu? Eu não falei não. Tá. Uma explicação para esse fenômeno de que a água de Marte possui que impossibilita o seu... Não, eu pulei, tia. Possui grande concentração. Possui grande concentração. Isso, Ai, tia, eu não consigo. Marciano. Posso Por quê? ler, tia? O que impossibilita o seu congelamento? Já que grandes concentrações de sal alteram a capacidade de solidificação da água. Esse foi um grande passo para novos estudos relacionados à procura de vida em nosso planeta vizinho. Mas muitas águas ainda vão rolar nesses estudos. Letra A da terceira. Pesquise e escreva a temperatura que faz com que a água doce, em condições normais, congele. Qual é a temperatura que faz a água congelar? Quem me diz? Abaixo de 0? Abaixo de 0. 0 Abaixo de graus? zero. Em zero, 5 graus abaixo de zero. em zero, a água, Graus negativos. viu? Pode colocar aí 0 graus Celsius, a água já congela. Agora, qual é a temperatura que faz com que a água evapore de tão quente? 60 graus Celsius. 60 graus. Vamos Pra aumentar um cima. pouquinho, ó. Nós que evapora da vez de água. 100 graus. Se a temperatura é Derrete. 100 graus, a Sério? água evapora. Então, sabendo que podemos ter temperaturas, como o colega falou, de 60, que já pode ser possível, né? Que essa água evapore. Quarta questão. Leia com bastante atenção. Nicolas, pode fazer a leitura da 192, da quarta? Posso. Vou começar. Ok. A temperatura do corpo é o seu grau de agitação molecular, sendo a ideia de 36,5 graus Celsius. O corpo do humano resiste a temperaturas próximas de 39 graus Celsius durante curtos períodos de tempo. A partir de 41 graus Celsius, o mecanismo regulador entra em colapso, assim como os tecidos e principalmente o cérebro. Aos 42 graus Celsius, sobrevém a morte. A temperatura do corpo não fica estabilizada o dia inteiro. Ela sobe para 37,2 graus Celsius às 5 horas ou às 6 horas da tarde e vai caindo para 36 graus Celsius durante a madrugada. Muito bem. Então, aí a gente tem, observe a escola de Dona Alinaí. Observe a escola de Dona Alinaí. Verificamos a temperatura de alguns alunos. Então, a Lúcia estava medindo 37,8 graus. A Roberta, 39,2. E o Emerson, 38,1. Agora, responda as seguintes perguntas. Letra A. Quais dos 3 alunos estão com febre?
Roberta e Emerson e Roberta. Emerson e Roberta. Olha, Lúcia está com 37,8. Roberta, 39,2 e Emerson, 38. Emerson e Roberta. Emerson e Roberta, tipo, eu Passou dos falei. 37, olha o que ele disse, ele já é considerado febre. Febre. No caso, ela passou dos 37,5. 37,8, então já é considerado febre. Todos estão com febre. Letra A, todos estão com febre. Letra B, quem está com a temperatura mais alta? Roberta. Roberta. Letra C. Quem está com a temperatura mais baixa? Lúcia. Lúcia. E letra D. Coloque as temperaturas em ordem crescente, ou seja, da menor. Lúcia, Emerson e Roberta. As temperaturas. Lúcia, Emerson. E aí? Ah, tá. 37,8. 37,8 graus. Depois dos 37. 38,1. 38,1 graus. E por último. Aí depois 39,2. Isso mesmo. 39,2. Então, ordem crescente da menor para. Essa é a última questão da 192, viu? Ah, tá. Não pode não. Outros assuntos tá fácil. É. Tá mesmo? Nós vamos ver outro assunto, tia. Não. Ou só esse? Botar mais pra baixo pra eu ver. Nós vamos finalizar aqui, viu, a aula de matemática. Iremos agora para o intervalo e voltaremos depois do intervalo com artes. Mas antes de finalizar, Vai ter tabuada? tá tabuada, viu? Lembrem-se que é por ordem de tela. Então,